Estamos iniciando outubro de 2024 e o Jornal da Educação, nessa primeira edição do mês, traz como matéria inicial a reunião que o Ministério da Educação promoveu entre entidades representativas do ensino superior, que constitui o CCPARES. O CCPARES é uma comissão consultiva para tentar estudar alguns aspectos de interesse coletivo da educação superior. E nesse momento a discussão central está sobre a nova regulamentação da educação à distância. O Ministério da Educação tem insistido em determinadas posições que contrariam inclusive a própria legislação, mas tem sido uma tônica de dialogar. As entidades representativas, vários sindicatos, associações têm participado, têm dado sua contribuição. Foram estabelecidos prazos para apresentação de sugestões de uma nova regulamentação e é previsto, inclusive, a modificação do decreto que regulamenta a educação à distância e até mais, previsto também a modificação do decreto que regulamenta o ensino superior. Então, nós temos aí, nesse mês de outubro, outros encontros que estão programados e esperamos que exista um bom senso, reduzindo o grande volume de normas que existem para uma metodologia, porque a educação à distância não é modalidade como está no decreto, como estão nas portarias. As modalidades estão definidas na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional e não contemplam a educação à distância. Então, não poderia um decreto inovar e além daquilo que está previsto na própria lei maior, que é a LDB, para os aspectos voltados à educação à distância. Mas vamos ver, vamos acompanhar durante esse mês. Outras novidades virão e nós estaremos destacando, inclusive nas edições do Jornal da Educação. No cenário internacional, nós destacamos nessa edição o Pacto pelo Futuro, que a Unesco definiu dentro de uma agenda de desenvolvimento sustentável. É um trabalho que tem sido construído com a participação de diversas nações que integram a Unesco para termos desenvolvimento sustentável. Esse chamado Pacto do Futuro foi bem lançado, foi bem trabalhado e, naturalmente, traz contribuições positivas com reflexo na área da cultura, da educação, do meio ambiente, mas vale a pena ser analisado, ser estudado, porque isso tem reflexos positivos para toda a humanidade. Voltando ao âmbito do Ministério da Educação, tivemos uma portaria, tornando sem efeito uma portaria que credenciou uma instituição estadual para a educação à distância. Na realidade, existem duas formas de revogar, ou você revogar expressamente, ou você tornar sem efeito uma portaria anterior. No caso específico, as instituições estaduais, elas são aceitas para a educação à distância por um ato do Ministério da Educação. Na realidade, a competência não é do Ministério da Educação para discutir essa matéria. Então, os Conselhos Estaduais de Educação definem, acompanham, credenciam, mas há uma validação, vamos termos assim, pelo Ministério da Educação desse ato. Isso aconteceu para essa instituição, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, mas uma portaria, vários meses depois, tornou sem efeito esse ato anterior. Então, ou seja, deixou de existir, mesmo os atos que foram praticados durante o período da vigência da portaria, passam a ser prejudicados. Então, nós temos aí, provavelmente, uma batalha jurídica que vai ser questionada, porque não é uma revogação. A revogação não valeria para frente, mas a anulação traz os efeitos contrários, os efeitos como inexistentes se fosse, desde o ato do reconhecimento por parte do Ministério da Educação. Mas só o tempo vai mostrar o que vai acontecer, provavelmente no caminhos judiciais de conflito entre o Estado e o governo federal. Também destacamos nessa edição, o Conselho Nacional de Educação liberou pareceres, súmulas de parecer de julho e parte de agosto. Está bem atrasado, nós temos vários pareceres ainda sem divulgação, mas saiu mais um pouquinho de julho e um dos primeiros processos que foram analisados durante o mês de agosto.
O Senado Federal realizou uma audiência pública e para tratar realmente do Plano Nacional de Educação, e nessa audiência foi bastante frisado que não pode desassociar o Plano Nacional de Educação à Lei Brasileira de Inclusão. Então, a Lei Brasileira de Inclusão traz realmente atenção especial às pessoas portadoras de deficiência, e você tem o Plano Nacional de Educação que precisa incorporar. Essa foi a tônica da audiência pública realizada no Senado Federal há dias atrás. Entre as entidades, nós vamos destacar a Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, que realizou já 3 seminários brasileiros de tecnologia educacional sobre o panorama das tecnologias educacionais no Brasil. No primeiro evento, que é realizado em julho, foram analisados os cenários da região Nordeste. No mês de agosto, o cenário da região Sul, e nesse mês de setembro, os cenários dos estados da região Sudeste. Ainda falta o último evento, que será realizado dia 30 de outubro, com uma visão sobre os estados do Norte e Centro-Oeste. Esses resultados têm sido importantes e mostram a situação real em cada uma das unidades da federação. A ideia básica da ABT é ouvir os representantes, especialistas desses estados sobre o cenário da educação à distância, da educação, das tecnologias educacionais, e aí transpassa alguma coisa de educação à distância também nesses estados que são estados de todo o território nacional. Mas é mais um trabalho sendo feito pela ABT a serviço da educação brasileira. Sobre os direitos à educação, nós vamos comentar sobre os critérios de bolsa de estudos para filhos de professores e funcionários. Não há uma lei que exija que sejam concedidas bolsas de estudo. Existe, sim, nas convenções coletivas, ou dissídios coletivos, ou acordos coletivos, entre sindicato patronal e sindicato do estabelecimento de ensino, que é o patronal, o sindicato de professores e auxiliares, existem critérios de concessão de bolsas. Esses critérios vão desde gratuidade integral até gratuidade parcial. Percentuais variam de casa a casa. Existem, naturalmente, algumas normas estabelecidas pelas entidades, mas é um direito que passa a vigorar a partir da assinatura de um dissídio coletivo, ou de uma convenção coletiva, de um acordo coletivo. Não é um direito nacional, um direito por lei de descontos ou gratuidade para filhos de professores ou funcionários. Na última matéria sobre o IPAE, nós vamos destacar nessa edição a consultoria em desenvolvimento de novos negócios. É uma consultoria que foi lançada e tem colaborado com as instituições na geração de novos negócios. Obviamente que é necessário cada instituição pensar no seu mercado, pensar possibilidades, e temos aí colaborado com universidades, centro-universidades, escolas, faculdades, que são normalmente de porte maior, para a geração de novas rendas e novos negócios educacionais. Com isso, encerramos o jornal nosso desse dia 1º de outubro de 2024.